E olha, hoje no Cidade Alerta a gente vai trazer uma história que é recheada de mistério, tem desaparecimento, morte e muitas, mas muitas pontas soltas. Me dá imagens aí do Rafael Vitor Silva, de 18 anos, e também do irmão dele, o Guilherme Henrique Melo, que tem 22 anos. Esses dois aqui, ó. Esses dois rapazes, jovens, eles foram encontrados mortos em Sacramento, aqui em Minas Gerais. Quem são esses dois jovens? Eles são, segundo uma investigação da polícia, os responsáveis por ter matado o caseiro, o Milton Souza Prado, um homem de 44 anos. Esse que aparece aqui. Esse que aparece. O Milton, ele estava até então desaparecido, ninguém sabia dele. E aí, depois que ele desapareceu, começaram ali vários questionamentos. Isso foi há cerca de 3 semanas na zona rural de Franca, no interior de São Paulo. Pois bem, depois que ele desapareceu, buscas foram realizadas, os familiares haviam dado até entrevistas dizendo que não imaginavam o que poderia ter acontecido com ele. Por quê? Porque ele é um cara, um cidadão pacato, ele trabalhava como o zelador, como responsável por cuidar de uma propriedade na zona rural de Franca, e ninguém entendia o motivo pelo qual alguém teria motivos para realizar um crime, para poder tirar a vida dele. Mas o corpo do Milton foi encontrado, ele estava morto, e aí a polícia deu início então a uma investigação. Pois bem, esse trabalho da polícia acabou descobrindo que a filha dele, uma jovem que tem entre 21 e 22 anos, seria a responsável por determinar a morte do próprio pai. Olha só que história maluca. Aí você pensa, mas qual seria a motivação? Ele é um homem que não tem muito poder aquisitivo, humilde, era caseiro ali de uma chácara. O que teria sido a motivação? Pois bem, é aí que entra a história da filha dele. A filha dele teria, segundo acredita a investigação policial, contratado, feito um acordo com aqueles dois jovens para que eles pudessem realizar o crime. Só que depois, os dois aparecem mortos. Aparecem mortos. E como que a polícia descobriu? E por quê? Se o crime aconteceu lá em Franca, no interior de São Paulo, eles foram encontrados mortos em Sacramento, aqui na nossa região, aqui em Minas Gerais. Porque a polícia descobriu que o irmão do Milton teria recebido o contato da filha. E a filha teria relatado o seguinte, que ela teria encontrado os homens que mataram o Milton. E ela teria, não se sabe ainda como, mas os dois teriam sido mortos e que o tio dela, que é irmão do Milton, deveria dar fim aos corpos. Foi aí que os dois saíram lá de Franca, possivelmente já mortos, e vieram para o estado de Minas Gerais. Aí o tio dela teria dado fim, sumiço, no corpo. Quando a polícia descobriu, foi para cima dele. E ele relatou, falou, não, eu fiquei sabendo da morte do meu irmão, soube também da morte dos responsáveis pelo crime e tive participação. A minha participação foi de dar sumiço, desaparecer com o corpo dos dois. Foi aí que começou a ficar ainda mais complicada essa história. Por quê? Porque o carro em que os corpos foram levados, o carro era da filha do Milton, a responsável, teoricamente, pela morte. Eu vou colocar agora um trecho do delegado do caso, o Márcio Murari, que ele falou sobre essa encomenda da morte do Milton, que teria sido feito por ela, a filha Maria Isabel. E por que ela queria
matar o pai. Vamos ouvir então o que diz o delegado. Vamos ouvir. A encomenda dessa morte teria sido pelas duas filhas, com a participação de dois jovens que teriam uma certa relação de amizade com essas duas moças. A partir daí, foi feito umas solicitações de prisões e as investigações prosseguiram. Entretanto, teve um desdobramento realmente que surpreendeu a todos nós aqui na delegacia, com sequestro de familiares, desaparecimento dos dois autores e a prisão logo em seguida, lá em Minas Gerais, ocorreu essa prisão do irmão da vítima, o irmão do Milton, e ele confirma que realmente esses dois jovens acabaram sendo assassinados aqui na cidade de Franca, com a participação de uma das filhas, Maria Isabel, e ele teria sido acionado por ela, especificamente, para que ajudasse a dar fim aos corpos desses dois rapazes. Ele acabou indicando o local onde os corpos foram indicados, entretanto, foi preso, autuado em flagrante delito em Minas Gerais por ocultação de cadáver, e lá ele confirma que esses dois jovens teriam sido assassinados aqui na cidade de Franca, com a participação da Maria Isabel. Agora, qual era a participação da Maria Isabel? A polícia ainda está tentando descobrir. Ela aqui, ó, Maria Isabel. Aliás, quero agradecer o pessoal da GCN, portal GCN lá de Franca, que enviou pra gente essa foto da Maria Isabel. Pois bem, qual que é a participação da Maria Isabel? E esses dois que foram teoricamente contratados para dar cabo da vida do Milton, eles teriam um relacionamento, tanto um com a Maria Isabel e o outro com a irmã dela, mais nova, que inclusive chegou a ser sequestrada junto com a mãe. Calma que esse lance do sequestro eu te explico daqui a pouco. Mas enfim, o carro da Maria Isabel foi utilizado para levar os corpos aqui para Minas Gerais. Vamos ver o que o delegado fala em relação a isso. Vamos acompanhar. Também foi localizado o carro da Maria Isabel, totalmente queimado aqui, em uma propriedade próximo ao município de Franca, indo para Ibiraci. Foi feito perícia, o carro foi recolhido e essa moça encontra-se desaparecida. Por isso, nós estamos instaurando um novo inquérito policial para apurar os dois homicídios e também o desaparecimento dessa moça. Onde está a Maria Isabel? O carro foi encontrado assim, destruído. Onde está Maria Isabel? E outra pergunta que também não quer calar é a motivação. Por que Maria Isabel queria que o pai fosse morto? O delegado também falou sobre isso. Vamos acompanhar. A motivação que ela alega inicialmente é que o pai era uma pessoa muito severa, as agredia, tratava mal. Com relação à menina de 14 anos, ele acabou agredindo, não aceitava o relacionamento. Essa é uma alegação dela. A mãe, por seu lado, disse que não era tanto assim, ele era apenas um pai rígido, mas as investigações vão prosseguir para a gente identificar se houve outra motivação. O mais importante é que nós já vamos solicitar judicialmente junto à Justiça Mineira para que a gente possa trazer o tio que foi preso em flagrante para que a gente colha um novo interrogatório aqui na sede da... Pois é, ela alega para a polícia que o pai era muito rígido, muito severo, não aceitava o relacionamento que ela e a irmã de 14 anos, vê se isso é a idade também, né, para ter relacionamento, mas enfim, que elas tinham com esses dois caras que foram os responsáveis pela morte. Vocês perceberam uma conexão, um crime muito semelhante ao caso da Suzane von Richthofen, que a motivação alegada por Suzane é de que os pais não aceitavam o relacionamento que ela tinha lá com um dos caras, dos irmãos Cravinhos. Nesse caso é muito semelhante, só que aqui em dose dupla, porque seriam os relacionamentos, tanto dela quanto da irmã, uma garota de 14 anos. Garota essa que foi sequestrada. Sim, ela foi sequestrada junto com um bebê recém-nascido. E também com a mãe que era a esposa de Milton e que vocês vão conhecer daqui a pouco. Calma que daqui a pouco vocês vão entender. Eles foram sequestrados, ficaram em cárcere privado. A polícia foi pra cima e descobriu. E eu tenho imagens do momento em que a polícia entra na casa e consegue libertar as mulheres da família. Calma que você vai ver também. Agora, o importante é destacar que a polícia já tem novas informações. Você vai ver o que diz o delegado e vai perceber que ele meio que não quer ainda falar muito sobre o que a polícia descobriu. Mas
tem novidades acontecendo. Vamos ouvir o delegado. Temos alguns nomes já, né? Um já foi autuado em flagrante, a investigação prossegue. Temos outros suspeitos envolvidos, né? Nós não podemos ainda definir nomes para que não atrapalhe a investigação, mas ela prossegue e a gente tem certeza que vamos chegar a outras pessoas. Tá vendo? A polícia já tem algum caminho. A grande questão é: onde está Maria Isabel? Onde é que está essa jovem que, segundo acredita a polícia, teria arquitetado tudo isso, teve o carro queimado? Será que ela está em fuga ou será que alguém estaria com ela? O que será que aconteceu? Porque, gente, é tudo ainda um grande mistério. Ela já deu uma fala aos policiais ali, já prestou depoimento dizendo que o pai era muito violento, tudo. E tem uma imagem dela, eu não combinei isso, mas se a produção tiver, eu gostaria que colocasse. De uma imagem de quando aconteceu a morte do pai. Ela até então não era suspeita de nada. Estava ainda naquela casa, né, das especulações, o que teria acontecido e tal. E ela chora. Ela está muito triste. Olha aqui, ó. Isso é, gente, depois da morte do pai. O celular na mão, ela bastante preocupada, completamente diferente daquela outra Maria Isabel que a gente mostrou na foto. Uma jovem muito bonita e que se preocupava demais com a sua aparência. Aqui ela já está completamente fragilizada, demonstrando ali, né, uma tristeza muito grande por ter perdido o pai. Só que no fundo, ela sabia o que tinha acontecido com ele. Olha isso. Vai me dizer que não lembra pra caramba o caso da Suzane von Richthofen, que chorou copiosamente durante o enterro do pai e da mãe? Aqui tá do mesmo jeitinho. Aqui ela estava lá, no sítio onde a morte de Milton aconteceu, fazendo os questionamentos. Por que mataram meu pai? O que aconteceu com ele? Até então aqui, todo mundo estava consolando ela, dizendo: não, calma, a gente vai descobrir, a família está em busca de tudo isso, a polícia está no caso. Mas a polícia estar no caso era algo que certamente preocupava demais da conta a Maria Isabel. Pois bem, a gente tem agora uma reportagem que conta desde o início o desaparecimento de Milton, a procura por ele e a descoberta de que a filha seria a mandante do crime. Vamos acompanhar. Tudo começou na manhã do dia 16 de junho. Milton de Souza do Prado, de 44 anos, foi encontrado morto na propriedade rural onde trabalhava, no residencial Zanetti. Naquele momento, ninguém imaginava a dimensão do crime. A própria esposa afirmou que não fazia ideia do que teria acontecido. A gente não suspeita de ninguém, porque ele não tem inimigo, ele é muito bonzinho. Se ele puder ajudar as pessoas, ele ajuda. Se não puder, ele também não estorva. Ele não bebe, ele não fuma. Até pouco tempo agora ele sofreu um AVC, né? Ele toma os remédios dentro da pressão, mas não tem inimigo. Não tem, então não tem quem desconfiar de ninguém. As investigações passaram para a Delegacia de Investigações Gerais. Com o avanço da apuração, a polícia descobriu informações que mudariam completamente o rumo do caso. A principal suspeita passou a ser justamente a filha mais velha da vítima, Maria Isabel, de 21 anos. Durante depoimento, ela confessou ter encomendado a morte do pai e apontou os executores. Segundo a polícia, os autores seriam Rafael Vitor Silva de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22. Rafael e Guilherme eram namorados das irmãs, filhas de Milton. Na época do crime, a adolescente de apenas 15 anos estava grávida de 8 meses. Um momento que chamou muita atenção durante as investigações é que, horas depois da morte de Milton, a filha mais velha de 21 anos, Maria Isabel, chegou a conversar com a imprensa, relatando as últimas horas do pai. Disse que Milton gostava de, muitas vezes, passar a noite na propriedade rural para evitar possíveis furtos. De acordo com a polícia, dias depois, Maria Isabel seria apontada como a mandante do assassinato do próprio pai.
Diante das provas reunidas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos 3 envolvidos. Mas o Ministério Público se manifestou contra a prisão da jovem apontada como mandante do crime, alegando que naquele momento não havia necessidade. A Justiça decretou apenas a prisão dos 2 executores. O caso parecia caminhar para uma conclusão. Mas na última segunda-feira, dia 6 de julho, novos fatos mudariam completamente o rumo da história. A Polícia Civil recebeu informação de que Rafael e Guilherme tinham desaparecido. Quase que no mesmo instante, Maria Isabel, filha mais velha de Milton, também sumiu. A esposa de Milton, a filha adolescente e uma criança recém-nascida também foram levadas para um cativeiro no Jardim Aeroporto 3. Uma força-tarefa foi montada para localizar as vítimas. Polícia, vai tomar, hein? Polícia! Durante a operação, um homem responsável pela segurança do cativeiro tentou fugir. Antes de ser preso, ele ainda quebrou o telefone celular numa tentativa de destruir possíveis provas. As 3 vítimas foram libertadas. Depois de prestar depoimento na Delegacia de Investigações Gerais, foram levadas para um local mantido em sigilo por questões de segurança. Na noite de quinta-feira, 9 de julho, mais um capítulo chocante. Os corpos de Rafael e Guilherme foram encontrados em uma área rural de Sacramento, em Minas Gerais. Apesar do estado avançado de decomposição, os cadáveres apresentavam sinais de violência, indicando uma possível execução. O irmão de Milton, apontado como Cláudio, foi preso por confessar ter ocultado os corpos de Rafael e Guilherme, com a ajuda de Maria Isabel. Em depoimento, o irmão de Milton confessou que apenas ajudou a esconder os corpos de Rafael e Guilherme na área rural de Sacramento, que foram levados por Maria Isabel. A polícia mantém sob sigilo, mas câmeras de monitoramento do sistema de câmeras de Rifaina registraram o carro de Maria Isabel passando pela rodovia Cândido Portinari, sentido Sacramento. Os corpos de Rafael e Guilherme já estariam no porta-mala do carro. Maria Isabel segue desaparecida desde segunda-feira e é uma das peças fundamentais para esclarecer de vez toda esta trama. Na manhã desta sexta-feira, um novo fato aumentou ainda mais o clima de medo. A casa onde a família de Milton morava, no Jardim Aeroporto, foi invadida. O imóvel foi completamente revirado. Um carro que estava na residência foi levado. A polícia científica realizou perícia no local. Familiares afirmam viver momentos de insegurança diante da sequência de acontecimentos. Casa tudo revirada, Fiorino não estava, até quarta-feira estava. Hoje cheguei já não está Fiorino. Tá tudo do jeito que tá tudo bagunçado lá dentro. Agora eu não sei se levaram mais alguma coisa, se não levou, gaveta tá revirada, guarda-roupa, cama tá colchão fora do lugar, sabe? Tá bem revirado, mas a Fiorino não tá ali. Todo mundo angustiado. A minha outra menina que tá trabalhando, toda hora me liga, mãe, e aí, o que tá acontecendo? Só tem notícia? Viu alguma notícia? Falei, Ken, não sei de nada, minha filha. Nada. Por enquanto não saiu nada, não tem nada. Ninguém me liga. E quando liga, o coração já dá aquela palpitada. Então, ao que tudo indica, né? Agora demanda continuar essa investigação que já está em andamento. Ao que tudo indica, pode ter tido relação, né? Essas pessoas que vieram aqui durante a madrugada, reviraram o imóvel e retiraram o veículo do local, pode ser que tenha a ver com aquela outra situação aí do sequestro, envolve um homicídio. Então tem que ver agora no decorrer da investigação. Agora a investigação tenta responder perguntas que permanecem sem respostas. Quem matou Rafael e Guilherme? Onde está Maria Isabel? Existe ligação entre as mortes, o sequestro das testemunhas e a invasão à casa da família? Um caso que começou com o assassinato de um trabalhador rural
e se transformou em uma das investigações mais complexas e intrigantes da região, cercada por confissões, desaparecimentos, execuções e muitos mistérios que ainda aguardam esclarecimento.